Tem uma música do Milton Nascimento que se chama Coração de Estudante, e um trecho dela diz assim: já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora cada dia, e há de se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor, flor e fruto. Coração de estudante, há de se cuidar da vida, há de se cuidar do mundo, tomar conta da amizade. Alegria e muito sonho espalhados no caminho. Verdes, planta e sentimento. Folhas, coração, juventude e fé. Bom, a gente vai seguir aqui falando sobre amor. E hoje a gente vai falar também de infância. E de como o amor na infância, nesse núcleo familiar, ele vai nos servir, de fato, de sustentação para que a pessoa tenha um bom desenvolvimento. Então, acho que para ilustrar isso, hoje eu vou desenhar. E aí vamos pensar primeiro em árvore, que é meio que a ilustração da música também, né? Bom, então a gente sabe que para que uma árvore cresça, primeiro, antes de tudo isso, ela precisa ter raízes que sejam suficientes para sustentá-la, certo? Quando que vão surgir essas raízes quando a gente pensa no desenvolvimento emocional de uma pessoa? Quando a gente pensa no alicerce que a gente precisa, no alicerce emocional, que vai sustentar essa pessoa para que ela se desenvolva bem e para que ela atinja, vamos dizer assim, um bom nível de maturidade e de controle sobre a sua própria vida e de capacidade de tomar boas decisões e de estruturar a própria vida, né? Então, a gente precisa de uma base emocional forte que vai se fundar dentro da família a partir deste amor, que é o que vai nutrir essa raiz aqui. É o amor que faz com que essa raiz se aprofunde de maneira que ela seja capaz de sustentar a árvore que vai crescer aqui para cima e lançar suas folhas. Então, eu estou comparando gente com árvore mesmo. Bom, então esse amor que a criança sente no núcleo familiar, ele é um amor que faz com que ela se sinta cuidada, protegida, segura. Quanto mais a criança tiver certeza desse amor, quanto mais esse amor for assegurado a ela, quanto mais esse amor for transmitido para ela, e ele é transmitido de diversas formas, não é simplesmente dizendo para a criança que você a ama. Isso pode ser muito pouco se o seu comportamento para com essa criança não demonstra amor. Então esse amor ele é demonstrado em tudo, ele é demonstrado no cuidado, ele é demonstrado na orientação que você dá, na educação que você dá, é demonstrado na maneira como você a trata, na maneira como você fala com ela, na maneira como você faz com que ela se sinta confortável emocionalmente dentro dessa família, na maneira como ela sente que ali ela pode confiar nas pessoas, que ela pode se expressar, que as pessoas se importam com ela, que essas pessoas querem vê-la bem. Então, é um conjunto de coisas que está no ambiente saudável que transmite amor. Quando tudo isso existe, essas raízes elas vão se aprofundar, essa criança vai ter essa sensação de eu pertenço a um núcleo forte, e esse fortalecimento ele vai ter um efeito profundo no equilíbrio emocional dessa criança. De maneira que quando essa fundação acontece, a criança tem muito mais probabilidade de ter força o suficiente para ser bem-sucedida nesse crescimento
e para conseguir atingir uma boa estatura de desenvolvimento. A gente não quer que essa criança ela fique aqui sendo um brotinho para sempre. Meu desenho está cada vez melhor. A gente não quer que essa criança continue aqui sendo um brotinho para sempre, porque ela não sente que ela tem raiz que vai dar conta do crescimento dela. A gente quer que ela atinja essa estatura de desenvolvimento, que é o que a gente chama de autonomia. A gente quer que essa criança atinja a todo o desenvolvimento até alcançar a autonomia. Só que o que acontece é que se esse indivíduo não teve essa fundação bem alicerçada nesse ambiente seguro emocionalmente, que transmitiu esse amor, que é esse amor inabalável do núcleo familiar, né? Se isso não aconteceu, ela sente que ela não tem essa raiz, então ela acaba limitando o crescimento dela, porque a sensação, ainda que não seja consciente, mas a sensação é de que não dá para atingir essa estatura, porque a minha raiz não comporta essa estatura de desenvolvimento. Uma outra ilustração que a gente pode fazer para entender o quanto esse amor no núcleo familiar vai nos ajudar a nos manter firme ao longo da caminhada da vida é o seguinte: vamos imaginar que aqui é o mundo. Como você vê, eu sou uma incrível desenhista. Você bate o olho e você fala, o mundo. Você não tem dúvida que é o mundo, porque eu sou uma pessoa eu sou uma artista. Então, aqui é o mundo. E que ambiente é esse do mundo, né? O mundo é um ambiente muito bonito. Alguém tem dúvida de que o mundo é um ambiente bonito? O mundo é cheio de coisas belíssimas, né? De se experimentar, de se ver. É um lugar para se explorar, não é verdade? Mas o mundo também é uma selva, não é? O que a gente vê ao nosso redor é essa dualidade de coisas muito bonitas e de coisas assustadoras. Então o mundo também é uma selva. E a criança sente essa insegurança quando ela chega aqui nesse mundo. E ela se depara com coisas muito bonitas, muito incríveis de explorar, que despertam a curiosidade dela, mas ao mesmo tempo com coisas assustadoras, né? Caminhar por esse mundo pode ser uma aventura um pouco assustadora demais, não é verdade? Então, quando a gente tem a segurança transmitida para essa criança dentro do seu núcleo familiar, no lar dela, isso aqui é o lar dela. Parece um cogumelo. Esse é o lar dela. Então, quando eu tenho segurança no meu núcleo familiar, quando eu sinto esse amor, essa proteção, esse preparo, quando eu sinto que aquelas pessoas estão me preparando para encarar essa selva, eu tenho uma visão muito mais otimista e mais corajosa para enfrentar essa minha aventura no mundo, né? Então, isso daqui que o meu lar me transmite é amparo. Isso aqui é amparo. Eu tô rindo do meu desenho. Isso daqui é amparo. É o amparo que o meu lar me transmite. Esse amparo, é importante entender, esse lar, ele é um lar que prepara essa criança para ir embora. Ele não prepara essa criança para ficar aqui presa dentro desse casulo, né? Esse lar saudável, ele prepara a criança, fortalece a criança para que ela consiga ir embora. Mas, ao mesmo tempo, ele transmite para a criança essa sensação de que ela faz parte desse clube aqui, que ela faz parte desse núcleo e que ela pode voltar quando ela precisar. Então, isso é um negócio que dá uma sensação de conforto emocional muito grande. Eu não estou presa a esse núcleo, eu não estou presa dentro deste lar. Este lar é um lugar que me prepara e que me torna forte o suficiente para sair
E eu tenho essa sensação que eu posso voltar. E esse voltar, mais pra frente, ele vai se tornar uma coisa subjetiva. Então, o voltar, porque a gente sabe que esse lar não vai durar para sempre, o lar físico, as pessoas que estão aqui, elas vão embora, na verdade. Essa mãe, esse pai, esse avô, esse irmão, essas pessoas elas vão estar sempre com a gente. Então esse núcleo, a verdade desse núcleo é que ele se desfaz, não é? A existência física desse núcleo, desse lar, ele se desfaz com o tempo. Então, vai chegar uma hora que fisicamente isso aqui não vai mais existir para você voltar. Mas qual é o grande X da questão? É que se havia essa sensação de amparo, se havia essa sensação de segurança, de pertencimento, de amor, que me preparou, que me fez uma pessoa corajosa, que me fez acreditar que eu podia, que eu dava conta de sair, que eu dava conta de ir viver a minha própria aventura. Se tudo isso existe, a verdade é que quando esse núcleo se desfaz, ele não se desfaz. Porque essa sensação de amor, de amparo e de pertencimento, ela continua no coração dessa pessoa. E ela carrega isso com ela. Então, ela volta para esse lar subjetivo. Ela volta para esse lar mesmo quando ele não existe mais. Porque ele fica aqui. E aqui, ela consegue recobrar, ela se lembra de toda aquela fé que depositaram nela aqui. De toda a confiança que depositaram nela aqui. Ela lembra do quanto ela foi treinada com cuidado e com afeto para viver as experiências dela fora daqui. Agora, talvez você esteja vendo essa minha explicação sobre um lar que ampara a criança, que fortalece a criança. Talvez você esteja vendo essa minha explicação sobre amor, sobre a segurança emocional que essa criança tem nesse lar de amparo, né? Sobre essas raízes que a família transmite para essa criança, e talvez você esteja pensando, a minha situação é completamente diferente dessa, né? Talvez no seu caso não tenha havido nada disso. Talvez o que tenha acontecido na sua situação especificamente é justamente o contrário. Talvez você tenha tido de lidar ao longo do seu crescimento com faltas. Faltas, talvez, desde o básico da estrutura que um ser humano precisa, como alimento, como abrigo, como condições dignas de moradia, e até a ausência dessa proteção, desse cuidado de um ambiente tranquilo para se desenvolver, né? Do olhar de proteção e do afeto, do cuidado, da orientação, né? Talvez não tenha havido absolutamente nada disso, né? Você talvez não tenha tido o básico para se desenvolver, né? Aquilo que talvez tenha faltado para você, aquilo que é necessário para sobreviver, né? Quanto mais aquilo que a gente pode transmitir para uma criança para que ela seja forte, para que ela seja confiante e tudo mais, né? E seguro emocionalmente. Então, talvez no seu caso, não tenha havido a transmissão das raízes, não tenha havido esse ambiente de amparo. E aí, nesse caso, eu acho que é importante você pensar que aquela criança que passou por todas aquelas situações, que enfrentou todos esses desafios, ela é uma sobrevivente, porque ela é você, né? Então, aquela criança não é mais uma criança. A criança que passou por tudo isso, ela está aqui, e ela sobreviveu, e ela é você. Então, talvez se você olhar para aquilo que ela viveu, pensando se você fosse um adulto e estivesse lá, talvez você saiba exatamente o que fazer para ajudar aquela criança. Talvez hoje, sendo um adulto,
Você sabe exatamente o que você teria que fazer para salvar aquela criança. Então hoje, a autoridade está nas suas mãos. Você não é mais uma vítima e não está à mercê de adultos que não eram capazes de cuidar dessa criança, que não eram capazes ou não tinham capacidade, não tinham o que entregar para essa criança ou não tinham mesmo a intenção de cuidar dela, né? Hoje em dia você não está mais à mercê desses adultos. Hoje em dia você tem a autoridade, você tem a responsabilidade e talvez você saiba exatamente o que você faria para ajudar aquela criança ou para salvar aquela criança naquela situação. Então, se hoje, enquanto adulto, com toda a autoridade nas suas mãos, não dependendo mais de nenhum adulto, porque você não é mais uma criança frágil, você não é mais uma criança dependente desses cuidados. Se hoje, quando você olha para aquilo, você sabe exatamente o que faltou para aquela criança, você sabe exatamente o que ela precisava, você sabe exatamente quais foram as faltas que ela teve, se você sabe, é porque tudo o que é necessário para aprofundar essa raiz que não foi transmitida para você, essa raiz que não existiu, se você sabe, é porque você mesmo é capaz de aprofundar essas raízes. Porque tudo que aquelas pessoas não foram capazes de transmitir para aquela criança, que era você, tudo isso está em você. Se você identifica o problema, é porque você é capaz de solucionar o problema. Que se você identifica as faltas daquela criança, é porque você tem todas as respostas necessárias para aprofundar essas raízes. E eu não estou dizendo que é um processo fácil. Eu não estou dizendo que é um processo automático. Eu não estou dizendo que isso acontece do dia para a noite. Só que isso é o mais importante. Se você identifica os problemas que aquela criança enfrentou, e se você identifica as faltas que ela teve, e se você estivesse lá, você sabe como você salvaria ela. Então é porque tudo que faltou para ela, para que essas raízes se aprofundassem, para que ela tivesse esse alicerce, na verdade está dentro de você mesmo. E o que é necessário, né? Para finalmente conseguir lançar essas raízes para o solo e adquirir esse alicerce, para então conseguir crescer e assumir essa altura de desenvolvimento, né? É preciso assumir essa responsabilidade pelas suas próprias raízes. Porque a verdade é que é muito mais fácil quando a gente cresce num lar em que as pessoas nos guiam nesse processo de desenvolver raízes. Mas para muitas e muitas e muitas pessoas isso não vai acontecer. Ainda assim não quer dizer que elas não tenham capacidade de criar essas raízes por si mesmas. O que desenvolve essas raízes é o amor. É o amor que desenvolve essas raízes. E cada uma delas vai crescer a partir de cada decisão que você tomar, de fazer as coisas diferentes do que foi transmitido para você na sua família, onde havia tantas faltas, tanta fragilidade, em que tudo era desestruturado, em que não havia cuidado, não havia empatia, não havia proteção. Então, cada escolha que você faz de conduzir a sua vida de maneira diferente é uma raiz que se aprofunda no solo. Porque o que a gente quer, o que é o normal, o fluxo saudável da vida, é que a pessoa não permaneça um broto. O fluxo saudável é crescer, é evoluir, é se transformar. Não é para a semente permanecer semente. Então, as coisas, elas seguem o fluxo natural e saudável quando elas se transformam, quando elas evoluem. A gente quer que esse desenvolvimento aconteça e que essa pessoa se sinta segura para lançar os seus galhos e que ela se sinta dona desse seu crescimento. Porque ela é autoridade nesse processo. E é de fato um processo que tem etapas. Sem as raízes, essa árvore, por maior que seja, quando tiver uma tempestade, uma ventania, ela
ela vai ter muita dificuldade de se manter de pé. Então é muito interessante, vamos pensar quantas árvores nasceram e morreram até chegar em você. O que eu quero dizer é quantas pessoas vieram antes de você, na linhagem da sua família até chegar em você. Você já parou para pensar nisso? Quanta gente nasceu e morreu, nasceu e morreu, nasceu e morreu, nasceu e morreu. Quantas e quantas gerações até chegar em você? Então, o interessante, o que é muito interessante, é que, ainda que essas pessoas, esse lar em que você nasceu, elas não tenham conseguido transmitir para você todas essas coisas que fazem parte do amor genuíno do núcleo familiar, ainda que elas não tenham transmitido nada disso para você. O que é muito, muito interessante é que quando você decide fazer diferente, e quando você lança suas raízes, cria um alicerce, se desenvolve e se torna dono da sua história e autônomo, e tem coragem de crescer, tem coragem de se desenvolver, a verdade é que você honra cada uma delas. É curioso, né? Porque talvez tudo que essas pessoas souberam entregar para você foi muito, muito aquém do que deveria ser feito por um filho ou uma filha. Talvez tenha sido todo o contrário do que deveria ser entregue para um filho ou uma filha. Mas quando você escolhe fazer tudo diferente e se tornar, e crescer e evoluir, você automaticamente você está honrando a existência de todas essas pessoas que existiram antes de você. De alguma maneira você honra a existência de todos esses seres humanos que vieram antes de você. Porque quando essa linhagem chega em você, existe transformação, existe evolução, existe crescimento, existe um movimento, um ato de coragem de uma pessoa que sobreviveu. Porque sem essas raízes, até hoje, o que você sentiu? Você sentiu que você estava no mundo, mais uma vez a minha representação perfeita do mundo. Você estava no mundo, só que como você passou por todo esse medo desde a sua infância, por toda essa angústia, essa sensação de desproteção, um núcleo familiar que não transmitia segurança, que não tinha estabilidade, tudo isso, esse amparo, ele nunca foi construído sobre você. A sensação de amparo, você não tem. O que você sente? Você sente que você está num mundo que é uma selva, uma savana, cheia de perigos, e você está aqui completamente à mercê desses perigos. Você se sente completamente desprotegido. Veja como eu desenho bem seres humanos. Você se sente completamente desprotegido e você se sente incapaz de enfrentar os perigos da selva. Então, enquanto para aquela pessoa que teve aquela sensação de amparo no núcleo familiar, se sentiu protegida e treinada para viver aquela aventura fora daqui, né? O olhar dela se torna um olhar de aventura e de otimismo para encarar essa savana, né? Para encarar a história dela no mundo. Para a pessoa que não teve a sensação do amparo, a pessoa não tem essa sensação de otimismo. Ela não tem essa sensação de eu vou dar conta, eu vou encarar essa aventura. Não parece uma aventura. Parece só ameaça. Então talvez você sinta esse grande desamparo. E essa sensação de desamparo dificulta demais que a pessoa atinja a estatura do seu desenvolvimento. Dificulta que ela justamente desenvolva
todo o crescimento, que é o que eu estava ilustrando com a árvore, né? Porque quando a pessoa teve aquele alicerce, se sentiu amparada, ela tem muito mais coragem ela acredita na sua potência, no seu potencial, na sua capacidade de enfrentar os desafios, e ela vai subindo degrau a degrau, degrau a degrau, até que ela se torne uma pessoa bastante independente, bastante autônoma, bastante forte. E quando ela se torna essa pessoa, aí ela vai além. Ela se torna atuante no mundo de uma maneira que ela não se preocupa mais somente com a própria história, somente com o próprio desenvolvimento. Ela passa a ter um impacto positivo ao redor dela, para que o mundo se torne um lugar melhor, para que o mundo se torne mais acolhedor, para que o mundo seja menos selva, menos savana, menos selvagem, aterrorizante para as pessoas, mas um lugar que acolhe, um lugar de empatia, não é? Então, o que a gente quer? A gente quer que a pessoa se desenvolva, se torne independente, autônoma, forte, bem desenvolvida, para que ela jogue isso para além da vida dela, que ela jogue para o mundo, que ela jogue para as pessoas, que ela impacte positivamente o mundo ao redor dela, para que ela ajude na diminuição de todos esses problemas que a gente tem ao nosso redor, né? Porque o desamparo, ele existe pelo mundo, em muitos e muitos lares. E a gente precisa de gente comprometida para transformar isso. Quem transforma isso? Somente pessoas fortes, somente pessoas que atingem esse desenvolvimento e que entendem que agora elas são responsáveis, autoras da história delas e que sim, elas podem encarar essa aventura de escrever a própria história delas, né? Então, como eu disse, para aprofundar aquelas raízes, você precisa se dar conta de que você tem tudo dentro de você, porque você sabe exatamente como salvar aquela criança. Mas olha que surpresa, a criança é você. E tem muita coisa que você pode fazer por ela. Tem gente que diz assim: você tem que matar a sua antiga versão, aquela versão frágil, aquela versão que tinha medo. Você não tem que matar nada, nem ninguém. Né? Você não tem que achar que você tem que eliminar a sua antiga versão. Isso não existe. Porque a sua versão frágil, ela é uma sobrevivente. A pessoa frágil, a pessoa com medo, a pessoa que tem ansiedade, que talvez tenha depressão, que tem síndrome do pânico, que às vezes não consegue ir para o trabalho porque passa mal, a pessoa que tem insônia, que talvez tenha medos e fobias, essa pessoa, ela tem essas cicatrizes porque ela teve que encarar muitas e muitas coisas, só que ela sobreviveu. Quantas pessoas não conseguiriam enfrentar tudo isso? Então você não tem que matar a sua versão anterior. Você tem que honrar a sua versão anterior. Você tem que se sentir grato por quem você foi até aqui. Porque essa pessoa sobreviveu. Porque essa pessoa enfrentou tudo isso. E ainda que ela esteja frágil, existem motivos para isso. Mas é claro que uma pessoa não quer continuar frágil para sempre. Porque o fluxo natural da vida, o caminho natural das coisas, é crescer, é evoluir, é se transformar. E é claro que para quem sentiu esse desamparo, para quem foi convencido de que não tinha capacidade, de que não era capaz de realizar os próprios sonhos, para essa pessoa é bem mais difícil até que ela perceba. Até que ela perceba que tudo o que é preciso para aprofundar aquelas raízes e para lançar aquele alicerce está nela mesma. Então, quando ela percebe isso, que ela sabe como salvar aquela criança,
e que ela tem muito ainda que fazer por aquela criança, porque aquela criança é justamente ela que sobreviveu a tudo isso. Quando ela percebe tudo isso, aí então ela começa a percorrer essas etapas. A primeira etapa é de aprofundar suas raízes, ou seja, de fortalecer seu alicerce. E a partir daí esse crescimento pode seguir sem que haja esse medo de cair, né? Porque para quem não tem raiz, todo vento é assustador, toda tempestade assusta demais. Então eu acho que dá para entender que o que aprofunda essas raízes é justamente o tema principal dessa playlist aqui do canal, que é o amor. Eu não tenho nenhuma caneta escrevendo satisfatoriamente neste momento. Isso é bem irritante. Então, o que eu quero que você pense nesse momento é o que você, hoje adulto, hoje sobrevivente, ainda que com essas suas cicatrizes, uma pessoa que resistiu às tempestades e o vento com raízes tão pequenas, tão frágeis. Eu quero que você pense o que você faria por aquela criança. E aí eu quero que você escreva. Eu quero que você escreva sobre os problemas que aquela criança enfrentou. E o que você faria enquanto adulto hoje por aquela criança. E não precisa tentar escrever tudo de uma vez. Você pode escrever uma coisa hoje, outra amanhã. O que eu quero é que você comece a perceber que você não é mais aquela criança frágil e indefesa, que foi uma vítima e apenas uma vítima e nada além de uma vítima. De adultos que não eram capazes de protegê-la. Ou que não tinham simplesmente a intenção de protegê-la. Hoje você tem toda a autoridade nas mãos. Hoje você não é mais uma vítima, hoje você não é mais indefeso, você não é mais aquela criança. E você pode aprofundar suas raízes. E aí eu quero que você tente recontar a sua história para você mesmo, pensando em toda a força que essa criança teve para se manter de pé. Pensando em tudo isso que ela enfrentou. Eu quero que você pense em todas as vezes que essa criança ela foi corajosa, foi forte. Eu quero que você perceba o quanto essa criança é admirável. E por isso que ela é uma sobrevivente. Porque de alguma maneira ela encontrou estratégias para sobreviver. Mesmo sendo tão pequena. Eu quero que você tente contar a sua história de novo para você, mas eu quero que você conte de uma maneira bonita. Eu quero que você tente contar a história dessa criança que você foi de uma maneira bonita. Porque para essa criança ter sobrevivido e para essa árvore que ela era sem raízes não ter sucumbido com as tempestades e com as ventanias, né? Para ela ter sobrevivido a tudo isso, ela deve ter algum diferencial, né? Deve ter alguma coisa para prestar atenção. E não importa quanto tempo leva para alguém finalmente conseguir aprofundar suas raízes. Algumas árvores, elas ficam anos e anos e anos sem crescer, porque elas estão apenas concentradas em aprofundar as raízes delas. Então elas ficam muito tempo apenas aprofundando as raízes, mas anos mesmo, até que um dia elas começam a lançar os seus galhos para cima. Então cada pessoa tem o seu tempo de desenvolver suas raízes. Não tem problema. Cada história é uma história. O importante é você perceber que você é capaz de fazer isso. Você não dependia dessas raízes que não foram transmitidas para você no seu núcleo familiar. Talvez quando você conseguir atingir essa altura e a sua árvore for uma árvore frondosa, talvez quando a sua árvore já tiver atingido essa altura de maturidade, você consiga estender a sua copa para servir de sombra e de amparo.
Bom, eu sei que hoje foram muitas ilustrações e desenhos incríveis. Eu sou uma grande artista, não precisa nem comentar que eu sei que eu sou. Então, o vídeo de hoje era sobre isso e a gente se vê na próxima. Até!